aqui eu inverti o gráfico só para vocês verem, ele tem uma torção e é um gráfico até bonito, é uma superfície bonita de se ver. Então o preço atual está mais baixo, tá? E se ele caminhar na direção do preço esperado, ele vai ter uma trajetória para chegar nesse preço esperado, ok? Aqui também eu limpei um pouco o gráfico para vocês verem. Então a gente começa a representar o preço por o preço atual e o preço esperado por 2 pontos nesse diagrama de estado, tá? Tô forçando esses 2 pontos a aparecerem, porque na verdade seriam 2 curvas, tá, devido à multiplicidade, mas vamos pegar 2 pontos, arbitrário, dentro dessas curvas, e elas representariam o preço deste ativo de uma maneira diferente, tá? Bom, então, o que eu tenho agora? Eu já consegui mais ou menos entender por que os preços estão subindo. É normal, é natural esperar que o preço esteja subindo, porque o investidor enxerga que o valor esperado da ação é maior do que o valor atual, tá? O que eu estou fazendo agora é incluindo uma nova visão, tá? Então, no gráfico preço do ativo e tempo, você tem uma trajetória e ela corresponde a uma trajetória nesse diagrama também, tá? Bom, visto por cima, agora eu só coloquei dividendos ali, coloquei do lado esquerdo, tá? Mas não faz diferença. Visto por cima, essa é a minha situação. Eu tenho um preço atual que ele está mais longe da parte vermelha do gráfico, que é onde os preços são mais altos. E eu tenho aqui o preço esperado, que está mais perto da parte vermelha, tá? Eu posso, como o preço é uma função de D sobre R, eu vou escrever o diferencial desse preço, é a variação desse preço absoluta. O que ela representa? Ela representa uma bola, tá? Um círculo em volta do... É uma bola mesmo, não? O círculo é só é só a periferia, a bola representa tudo. Toda essa bola aqui são as variações de preço que esse ativo sofreria, tá? Se você desse um delta D e um delta R nele, tá? Mas eu posso fazer uma outra coisa, eu posso dividir esse delta P por P, tá? Então o que eu tenho? A variação do preço absoluta dividida pelo preço. Isso é retorno. Tá? Se você calcular o retorno, é o valor do preço hoje menos o preço ontem, dividido pelo preço ontem. Tá? Então isso é o retorno, é a variação percentual. E se vocês lembrarem das suas aulas de cálculo, dP sobre P é a mesma coisa que dLn de P. Então a gente encontra aqui, neste gráfico, essa visão, que a variação do retorno ela tem essas 2 componentes, tá? Nesse diagrama, essa é uma visão que eu tento aproximar da visão física. Acontece que nós vamos, no momento mais no futuro, descrever esse movimento aleatório por uma função estocástica. Então a variação desse retorno ela vai ser dada pela expressão que eu apresento aqui no quadro, que é μ é o valor médio dos retornos, sigma é a volatilidade. Então eu tenho uma componente proporcional ao tempo, que é μ menos sigma ao quadrado sobre 2, o retorno menos a volatilidade ao quadrado sobre 2 vezes o tempo, tá? Mas a volatilidade pelo dW, que W é o VNR, é onde eu incluo o ruído do meu modelo, tá? Então é um modelo que nós vamos construir, que vai dizer que, bom, os preços têm uma tendência de estoque, ele tem uma tendência R, um drift, tá? Ele está subindo, mas ele vai subir de maneira irregular, a irregularidade vai ser colocada pelo VNR, aí por esse W, uma coisa que eu não defini ainda, mas eu vou definir no futuro, ok? Então, a comparação aqui é muito interessante, tá? Pelo diagrama de estado, eu tenho que o retorno do meu preço é dado por variações dessas funções D e R, e pela trajetória no tempo eu consigo descrever ela, tá? Por grandezas temporais e
pelo VNR, ok? A questão é que eu posso encontrar uma correspondência entre toda a trajetória no tempo, eu posso encontrar uma correspondência no diagrama de estado. Tem alguns cuidados que tem que ser feito, tá? Essa trajetória no tempo, para o modelo atual, ela utiliza o conceito de partição infinita, tá? Para você construir o cálculo estocástico, mas de fato a gente sabe que não existem infinitas negociações entre um ponto e outro. Entre duas negociações não existem infinitas negociações. Então eu tenho que relaxar alguma dessas condições, dizer que essa partição é finita, então vai ter vai introduzir algum erro, tá? Nessa minha segunda equação diferencial, que ela é estocástica. E aí eu posso encontrar uma relação entre sempre uma trajetória no tempo e um diagrama e uma trajetória no diagrama de estado. Ou seja, eu posso encontrar uma correspondência entre a evolução do retorno do valor da ação no tempo com a trajetória no diagrama de estado. Tá? Seria isso que eu estou querendo dizer. Então, para toda trajetória, para todo, variação temporal, para todo gráfico que eu encontro do preço do ativo no tempo, eu tenho uma trajetória correspondente no diagrama de estado. Tá? Para fazer isso, eu posso utilizar o comprimento dessa curva como parâmetro da trajetória. Novamente, eu estou usando uma partição finita, tá? Porque se a partição for infinita, nem comprimento essa curva vai ter. Vai ser um negócio fractal, vai para o infinito. Não, a partição é finita e cada vez que eu me movimento, eu posso ir lá com uma fita métrica e medir o comprimento dessa curva. O comprimento dessa curva é estritamente crescente, tá? Então, se eu parametrizar a minha curva pelo comprimento dela, eu posso relacionar esse comprimento a menos de uma constante pelo tempo, tá? No gráfico de preço de ativo pelo tempo. Então, eu parametrizo o comprimento com o tempo por uma constante, tá? Que vai ter dimensão de tempo por comprimento, que é o inverso. E aí eu consigo encontrar uma correspondência entre as duas trajetórias, tanto a trajetória no diagrama, quanto a curva no preço do ativo. Talvez a palavra ideal seria eu consigo encontrar uma correspondência entre uma trajetória no diagrama e uma curva no gráfico de preços de ativo pelo tempo. Bom, essa seria então a minha correspondência final, para tentar dar uma roupagem mais física a um fenômeno que a gente pode tratar puramente estatístico, tá? Então eu acho muito interessante e a gente vai desenvolver um pouco melhor essas duas expressões aí para frente no curso.